Maranata, seja bem-vindo aqui mais um vídeo de reação a livros sobre pregação. E nós estamos dando continuidade à reação desse livro aqui, A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica. E por que deste livro eu estou fazendo mais de uma reação, e não apenas uma do livro inteiro? Bom, porque esse livro aqui, ele foi escrito por vários autores, então ele é uma compilação que foi organizada de vários artigos de grandes pregadores, ok? Então, por conta disso, eu estou selecionando alguns dos melhores artigos que nós temos aqui para fazer reação. E hoje nós estamos aqui na parte 2. No último, eu falei sobre a importância do crescimento e algumas dicas que o autor deu para a gente crescer na pregação. Então, se você não assistiu, volta lá e assiste o vídeo anterior. E agora, eu vou falar sobre o capítulo 16, que ele fala sobre a pregação como o fruto de uma experiência pessoal com a mensagem, certo? E aí, falando sobre isso, ele desenvolve vários temas, mas eu vou pontuar aqui alguns principais. Bom, o primeiro ponto que ele colocou que eu achei muito importante é sobre a gente evitar fazer comparações com outros pregadores. Isso por quê? Porque toda comparação, ela é injusta. E existem dois motivos por isso. Primeiro, porque cada pessoa está em um nível diferente de amadurecimento espiritual. Então, o nível de amadurecimento espiritual vai influenciar na pregação da pessoa. E tem um outro aspecto também, é que nem todo mundo tem a mesma experiência, o mesmo tempo de experiência com a pregação. Então, tem pessoas que têm muito mais tempo de experiência e automaticamente já vai ter desenvolvido mais a pregação. A gente não deve ficar fazendo essas comparações com outros pregadores, porque essas comparações acabam sendo injustas. Eu lembro, inclusive, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, tinha um pregador lá da região onde eu morava que eu admirava bastante quando ele ia pregar lá na igreja que eu frequentava. Eu gostava muito das pregações dele, né. E um dia eu fui convidado para poder pregar numa outra igreja, e adivinha só, eu fui lá e fiz o mesmo sermão que ele tinha pregado na minha igreja. Por quê? Porque eu imaginava assim: "Nossa, mas eu não consigo montar uma pregação com ele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a pregação dele e vou pregar lá também". Mas a verdade é que isso não torna a pregação tão autêntica. Claro que eu posso pregar, às vezes o mesmo tema, usando os mesmos tópicos, mas eu preciso fazer com que essa mensagem, ela primeiro internalize maior em mim. Então, claro, a mensagem me impactou da pregação dele, mas eu preciso agora pegar essa mensagem e adaptar ela à minha personalidade, ok? Então, nós devemos aceitar o que nós não somos, ok? Então, por exemplo, se não faz parte da minha personalidade usar humor na pregação, eu não vou usar, porque senão as pessoas vão perceber que isso é forçado, né? Uma outra questão também é que a gente tem que focar em desenvolver o nosso melhor. Então, o meu próprio melhor é que eu tenho que buscar desenvolver, né? E não ficar aqui me comparando com as outras pessoas. Então, isso é um dos tópicos que ele apresenta ali, que eu achei muito importante, né? Então, voltando de novo, né, a nossa pregação ela precisa ser autêntica, né. Agora, quando ele estava falando sobre isso, teve uma questão ali que, na verdade, uma frase no artigo, como é uma reação, né, que eu estou fazendo aqui da leitura, essa frase que eu acho que poderia ter sido escrita de uma forma diferente. Na frase está assim, fala que você tem que pregar a sua própria mensagem. Eu acredito que ela pode ser melhorada, essa frase. A sugestão que eu dou seria substituir a palavra mensagem por pregação. Então a gente deve pregar a nossa própria pregação. Você tem que ter a nossa própria pregação. Por quê? Porque a mensagem, ela não é nossa, a mensagem ela é divina. Então a mensagem tem que ser a mensagem bíblica e não a nossa. Mas a pregação é nossa. Por quê? Porque é a mensagem sendo transmitida na minha linguagem, na minha personalidade. É só esse detalhe, não é nada que desmereça também do artigo, né. Mas, sendo bem criterioso, né, a gente precisa cuidar com algumas expressões, né. Então acredito que o melhor seria que a gente precisa ter a nossa própria pregação e na nossa própria mensagem, ok. Agora um outro ponto também que, nossa, muito importante que ele trouxe, é sobre a pregação ser relevante. Então, de fato, a nossa pregação precisa ser relevante. Senão as pessoas vão olhar: "Ah, interessante, mas e daí? O que que isso muda para mim?", certo? E por relevante, ele escreve que o que que é uma pregação relevante? É a pregação que vai de encontro às necessidades das pessoas e que mostra que o pregador se importa e também ele quer ajudar.
Então isso é uma pregação relevante. É quando as pessoas percebem que nós queremos ajudar, nós nos importamos com as pessoas e que o que nós falamos vai de encontro às necessidades que elas têm. Então, quando nós fazemos isso na nossa pregação, com certeza ela vai se tornar relevante. É tanto que quando nós conseguimos fazer isso, é que as pessoas falam e a gente já com certeza, em algum momento, você já ouviu isso, né? A pessoa fala: "Nossa, essa mensagem foi para mim". Significa que nós conseguimos aplicar a mensagem às necessidades da pessoa, à realidade pessoal dela, certo? Então nós precisamos fazer isso. Então essa foi a reação aqui deste capítulo. Eu quero fazer esse desafio para você. Responda aqui nos comentários. O que que nós temos que ter na pregação para que a gente consiga tornar a pregação mais relevante, ok? Então, especificamente ali na hora de pregar, o que nós precisamos fazer, o que precisa ter na pregação para de fato ela ser relevante. Então, eu vou deixar esse desafio para você responder aqui nos comentários.